Antes do amanhecer do dia D, o céu sobre a Normandia se abriu em cúpulas de seda. Esta não era uma metáfora, mas a descrição literal do início da maior operação militar da história. Nas primeiras horas de 6 de junho de 1944, enquanto a maior parte da Europa ocupada dormia, uma vasta armada aérea composta por mais de 800 aviões de transporte Douglas C-47 Skytrain voava baixo e rápido sobre a costa francesa. A bordo, em condições apertadas e sob intensa pressão, estavam os homens da vanguarda da invasão, os paraquedistas das 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas do Exército dos Estados Unidos. A missão deles era executar uma das manobras mais críticas e perigosas de toda a Operação Overlord. O plano estratégico aliado reconhecia a formidável defesa alemã, a chamada Muralha do Atlântico, uma cadeia de casamatas, artilharia e obstáculos projetada para repelir qualquer ataque vindo do mar. Atacá-la apenas de frente seria uma operação de custo humano proibitivo. A solução foi um ataque em duas frentes, simultâneo e coordenado. Enquanto a força principal se preparava para desembarcar nas praias com a primeira luz do dia, os paraquedistas saltariam horas antes, na escuridão total, quilômetros adentro do território inimigo. O objetivo era fundamentalmente subversivo: transformar a segura retaguarda alemã na nova e caótica frente de combate. A doutrina defensiva do comando alemão na Normandia era linear. Eles esperavam um bombardeio naval prolongado como aviso, seguido por um assalto direto às praias. Toda sua estrutura de comando, controle e logística estava organizada com base nessa premissa. As unidades de reserva, incluindo divisões blindadas Panzer, estavam posicionadas mais para o interior, prontas para se moverem em direção à costa assim que o ponto principal do desembarque fosse identificado. Os paraquedistas foram enviados para atacar precisamente essa estrutura. Seus alvos não eram grandes formações de tropas, mas os pontos nevrálgicos que permitiam o funcionamento da máquina de guerra alemã: pontes vitais, cruzamentos de estradas, saídas de aterros e centros de comunicação. Ao tomar o controle desses pontos, eles poderiam efetivamente isolar as defesas da praia de seus reforços. Um contra-ataque alemão, que deveria levar horas, poderia levar dias, ou talvez nunca se materializar com força total. O voo através do Canal da Mancha foi tenso. As aeronaves enfrentaram fogo antiaéreo esporádico e denso nevoeiro, que desfez muitas das formações. Dentro das fuselagens, os jovens soldados, carregados com mais de 40 quilos de equipamento, realizavam as últimas verificações em seus paraquedas e armas. O som monótono dos motores era o único ruído constante, quebrado apenas pelas ordens dos sargentos. Para milhares deles, este seria o primeiro salto em combate. Eles estavam prestes a saltar cegamente sobre um território desconhecido e fortemente defendido, com a responsabilidade de garantir que a invasão que se seguiria tivesse uma chance de sucesso. O que estava para acontecer naquelas horas de escuridão iria redefinir o campo de batalha. O inimigo, confiante em suas defesas costeiras, não sabia que a guerra já havia chegado, não pela água, mas pelo ar. A retaguarda alemã virou a frente de combate. O palco para esta operação noturna era a Península do Cotentin, uma porção de terra que se projeta da costa da Normandia para o Canal da Mancha. Sua geografia era simultaneamente uma vantagem e um obstáculo para os aliados. No lado leste da península ficava a Praia Utah, um dos 5 setores de desembarque designados para a invasão. A missão dos paraquedistas americanos era garantir que as tropas que chegassem por mar não ficassem presas em uma estreita faixa de areia, vulneráveis ao fogo inimigo e incapazes de avançar para o interior. Para isso, precisavam dominar o terreno atrás da praia antes mesmo que o primeiro soldado tocasse a água. O terreno em si era um adversário formidável. A paisagem da Normandia nesta área era definida pelo que os locais chamam de bocage, uma colcha de retalhos de pequenos campos agrícolas, separados por sebes densas e antigas, plantadas sobre aterros de terra. Este labirinto de vegetação limitava drasticamente as linhas de visão e canalizava todo o movimento para uma rede de estradas estreitas e sinuosas, tornando um cenário ideal para emboscadas e uma defesa determinada. Compreendendo o valor defensivo deste terreno, o comando alemão, sob a liderança do marechal de campo Erwin Rommel, havia tomado medidas para torná-lo ainda mais impenetrável. Grandes áreas de pântanos e terras baixas que cercavam os rios Douve e Merderet foram deliberadamente inundadas, criando vastos lagos artificiais. Essa tática transformou as poucas estradas elevadas que cruzavam a região em aterros ou diques expostos, que se tornaram os únicos corredores viáveis para o avanço de tropas e veículos. Controlar essas passagens era controlar todo o movimento na região. Dentro deste complexo cenário, 2 objetivos se destacavam como absolutamente cruciais: as cidades de Saint-Méréglise e Carenta.
Saint-Méréglise estava situada diretamente sobre a Rota Nacional 13, a principal artéria rodoviária que ligava o vital porto de Cherbourg, ao norte, ao resto da Normandia. A captura desta cidade cortaria essa linha de comunicação e impediria que os reforços alemães do norte chegassem rapidamente à área de desembarque. Mais ao sul, Carentan funcionava como um nó logístico e de transporte, posicionada estrategicamente entre as futuras cabeças de praia de Utah e Omaha. A tomada de Carentan era essencial para unir as duas forças de invasão americanas em uma frente contínua. Na madrugada de 6 de junho de 1944, esta retaguarda estratégica estava guarnecida por unidades alemãs que não esperavam um ataque em larga escala. A defesa da área era a responsabilidade principal da 91ª Divisão de Infantaria Aérea e da 79ª Divisão de Infantaria Estática. O termo estática era literal. A 79ª era composta em grande parte por soldados mais velhos e conscritos de territórios ocupados, equipados com armamento de segunda linha e com mobilidade limitada. Sua função era manter posições fixas, não conduzir contra-ataques rápidos e complexos. Para essas tropas, a noite transcorria com a normalidade de uma zona de ocupação. As patrulhas eram rotineiras, os postos de guarda estavam em alerta padrão e a atenção estava voltada para a costa, a vários quilômetros de distância. A possibilidade de uma invasão vertical, com milhares de soldados de elite inimigos caindo do céu, não fazia parte de seu planejamento tático imediato. A Normandia, naquele momento, estava adormecida sob uma falsa sensação de segurança, acreditando que sua profundidade estratégica a protegia. Essa crença estava prestes a ser desfeita de forma violenta e definitiva. As unidades encarregadas desta missão crítica eram duas das mais experientes do Exército dos Estados Unidos, a 82ª Divisão Aerotransportada, conhecida como All American, e a 101ª Divisão Aerotransportada, as Screaming Eagles. Não eram tropas de linha de frente convencionais. Eram forças de elite, compostas por voluntários, treinados especificamente para operações de assalto vertical, inserção atrás das linhas inimigas e combate em isolamento. A sua doutrina era baseada na velocidade, surpresa e iniciativa individual. Cada homem carregava não apenas seu equipamento, mas a responsabilidade de operar de forma autônoma caso ficasse separado de sua unidade, uma eventualidade quase certa em um salto noturno em território hostil. As missões foram distribuídas com precisão geográfica e estratégica. A principal responsabilidade da 101ª Divisão, sob o comando do Major-General Maxwell Taylor, era assegurar as saídas da praia Utah. Os planejadores aliados sabiam que as tropas que desembarcassem ali enfrentariam um terreno traiçoeiro, com as áreas baixas deliberadamente inundadas pelos alemães. O avanço para o interior dependia inteiramente de 4 estradas elevadas, ou aterros, que cruzavam essa planície alagada. A missão da 101ª era capturar as saídas ocidentais desses aterros, impedindo que os alemães as bloqueassem ou as usassem para posicionar artilharia e metralhadoras contra as forças que desembarcavam. Sem o controle dessas passagens elevadas, as dezenas de milhares de soldados da 4ª Divisão de Infantaria Americana ficariam encurralados na praia, transformando o desembarque em um massacre. Adicionalmente, a 101ª deveria destruir pontes sobre o rio Dove e capturar a eclusa de La Barquette, para impedir que os alemães inundassem ainda mais a área ao sul de Carentan. Enquanto a 101ª protegia o flanco leste da invasão aerotransportada, a 82ª Divisão, comandada pelo Major-General Matthew Ridgway, tinha tarefa de proteger o flanco oeste, uma missão igualmente vital. A sua zona de salto estava localizada mais para o interior, em ambos os lados do rio Merderet. Seus objetivos eram claros: capturar a cidade de Saint-Méréglise, um crucial entroncamento rodoviário na estrada principal N13, e tomar o controle das pontes sobre o rio Merderet, em locais como Lafiere e Chefe do Ponte. A posse de Saint-Méréglise cortaria a principal rota de reforços alemães vinda do norte, da guarnição de Cherbourg. As pontes sobre o Merderet, por sua vez, eram essenciais para impedir que unidades blindadas alemãs localizadas a oeste atacassem o flanco das forças americanas que avançavam a partir da praia Utah. Em essência, a operação aerotransportada foi projetada para criar um perímetro seguro e profundo atrás da praia. A 101ª garantiria a saída, enquanto a 82ª bloquearia a chegada do inimigo. Juntas, há cerca de 6.900 tropas da 101ª e as 6.400 da 82ª deveriam paralisar a capacidade de reação alemã na península do Cotentin. Além desses alvos primários, ambas as divisões tinham ordens para destruir posições de artilharia, cortar linhas de comunicação e, acima de tudo, gerar o máximo de confusão e desorganização na retaguarda inimiga.
A execução bem-sucedida dessas tarefas complexas e perigosas, realizadas na escuridão e sob fogo, era um pré-requisito não negociável para o sucesso da invasão em Utah Beach. O destino de toda a operação anfíbia repousava sobre os ombros dos paraquedistas que, naquele momento, se preparavam para saltar na noite da Normandia. A lógica por trás desta complexa operação aerotransportada transcendia a simples captura de objetivos táticos. O objetivo maior não era travar uma batalha campal contra as divisões alemãs, mas sim executar uma paralisia estratégica em larga escala. A missão era semear o caos na estrutura de comando e controle inimiga, desarticulando sua capacidade de resposta precisamente no momento mais crítico. Os planejadores aliados compreendiam que a força da defesa alemã na Normandia não residia apenas no número de soldados ou na quantidade de artilharia, mas em sua capacidade de mover rapidamente as reservas blindadas e de infantaria para esmagar qualquer cabeça de praia antes que ela pudesse se consolidar. A operação aerotransportada foi concebida para atacar diretamente este sistema nervoso. Cada ponte capturada, cada cruzamento de estrada bloqueado e cada linha de comunicação cortada funcionava como um golpe deliberado contra a doutrina defensiva alemã. O comando do 7º Exército Alemão esperava um confronto linear, travado na costa. Seu plano dependia de identificar o ponto principal do desembarque e, então, convergir suas forças para aquele setor. Os paraquedistas foram inseridos para tornar essa convergência impossível. Ao estabelecerem posições defensivas em pontos nevrálgicos no interior, eles efetivamente isolavam o campo de batalha costeiro da sua retaguarda estratégica. As tropas alemãs que guarneciam a muralha do Atlântico seriam forçadas a lutar sozinhas, privadas dos reforços que esperavam. Ao mesmo tempo, as divisões de reserva, como as unidades Panzer posicionadas mais para o interior, encontrariam suas rotas de avanço bloqueadas, transformando estradas vitais em zonas de emboscada. O fator tempo era o elemento central de toda a estratégia. A sobrevivência das tropas que desembarcariam nas praias dependia de cada minuto ganho pelos paraquedistas. A missão era, portanto, criar um atraso sistêmico na reação alemã. Enquanto os comandantes alemães tentavam compreender a dimensão da ameaça em sua retaguarda, recebendo relatórios confusos sobre combates em dezenas de locais diferentes, as forças anfíbias estariam desembarcando, descarregando equipamentos e avançando para o interior. O caos gerado pelos paraquedistas não era um subproduto da operação, mas seu objetivo primário. A intenção era sobrecarregar o sistema de comando inimigo com tantas ameaças simultâneas que a tomada de decisões se tornaria lenta e ineficaz. Dessa forma, a operação não se limitava a uma função puramente militar. Ela era também uma sofisticada manobra de guerra psicológica. A presença súbita de milhares de soldados de elite em uma área considerada segura provocaria pânico e desorientação. Patrulhas seriam emboscadas, quartéis generais seriam atacados e as ordens emitidas a partir dos postos de comando mais altos seriam baseadas em informações fragmentadas e imprecisas. O objetivo final era garantir que, quando o comando alemão finalmente compreendesse a verdadeira escala da invasão e tentasse organizar um contra-ataque coordenado, já fosse tarde demais. A cabeça de praia já estaria estabelecida, as tropas de infantaria já teriam se unido aos paraquedistas e a oportunidade para repelir a invasão de volta ao mar teria sido perdida. Em suma, a missão dos homens da 82ª e 101ª Divisões não era vencer a guerra naquela noite, mas garantir que ela não fosse perdida nas primeiras e mais vulneráveis horas do dia D. Eles eram a cunha que seria cravada na máquina de guerra alemã, paralisando suas engrenagens antes que pudessem começar a girar. Do lado alemão, a defesa da Normandia estava ancorada em um conceito estratégico claro: a Muralha do Atlântico. Esta colossal obra de engenharia militar, que se estendia por milhares de quilômetros da Noruega à Espanha, era a peça central da doutrina defensiva do Terceiro Reich no Oeste. No entanto, a muralha não era uma linha contínua e impenetrável. Era, na prática, uma série de pontos fortificados, com maior concentração de artilharia, casamatas e obstáculos em portos estratégicos e nas praias consideradas mais prováveis para um desembarque. A mentalidade do alto comando alemão, portanto, era fundamentalmente reativa. Eles esperavam que a invasão se anunciasse de forma convencional e inequívoca. O procedimento padrão antecipado consistia em horas de um devastador bombardeio naval, seguido pelo avanço visível de uma frota de desembarque. Este seria o alarme que colocaria toda a máquina defensiva em movimento, dando tempo para que as tropas guarnecidas nas praias ocupassem suas posições de combate e para que as reservas fossem acionadas. Dentro do comando alemão, existia um debate crítico sobre a melhor forma de empregar essas reservas, especialmente as poderosas divisões Panzer. O marechal de campo Erwin Rommel, responsável pela inspeção e melhoria das defesas costeiras,
defendia que as unidades blindadas deveriam ser posicionadas o mais perto possível da costa. Ele argumentava, com base em sua experiência na África, que a supremacia aérea aliada tornaria qualquer movimento de grandes formações durante o dia uma missão suicida. A única chance de repelir a invasão seria um contra-ataque imediato e maciço, lançado nas primeiras horas para empurrar os invasores de volta ao mar. Em oposição, seu superior, o marechal de campo Gerd von Rundstedt, comandante-em-chefe no oeste, preferia manter os panzers mais recuados, como uma reserva estratégica central. Esta abordagem mais tradicional permitiria que os alemães identificassem o verdadeiro ponto de ataque principal antes de comprometer suas forças mais valiosas. A disputa foi resolvida por Adolf Hitler, que impôs uma solução de compromisso que não satisfez ninguém. Algumas divisões Panzer ficaram sob o comando de Rommel, mas as mais importantes permaneceram sob o controle direto do alto comando, necessitando de sua autorização pessoal para se moverem. Esta estrutura de comando dividida e burocrática se provaria fatal. Na noite de 5 para 6 de junho, uma falsa sensação de segurança permeava as posições alemãs. As condições meteorológicas no Canal da Mancha eram péssimas, com ventos fortes e mar agitado, levando muitos comandantes a concluir que uma invasão era impossível por pelo menos vários dias. O alerta geral havia sido rebaixado. O próprio Rommel estava na Alemanha, a caminho de casa para celebrar o aniversário de sua esposa, confiante de que nada aconteceria em sua ausência. Para as tropas da 79ª e 91ª Divisões na Península do Cotentin, a noite transcorria com a monotonia da rotina de ocupação. A expectativa era de que qualquer ação começaria e terminaria na linha de praia. A batalha decisiva, segundo esta doutrina, seria travada na faixa de areia e nas águas rasas, onde a infantaria invasora estaria mais vulnerável. Toda sua preparação, treinamento e posicionamento estavam focados para frente, em direção ao mar. A retaguarda era considerada uma zona segura, um espaço para logística, comando e reservas. A ideia de que uma força de invasão de elite, com mais de 13.000 homens, pudesse materializar-se atrás deles, na escuridão, simplesmente não fazia parte de seu cálculo tático imediato. Eles olhavam para o oceano, esperando por navios, sem saber que a verdadeira vanguarda da invasão já estava sobrevoando suas cabeças. A transição da expectativa para a ação iminente foi abrupta. Dentro das centenas de fuzelagens dos aviões C-47 que cruzavam o céu da Normandia, a atmosfera mudou instantaneamente quando a luz vermelha sobre a porta se acendeu. Este era o sinal inequívoco de que a zona de salto estava a poucos minutos de distância. O ruído monótono e ensurdecedor dos motores, que havia sido a trilha sonora constante da travessia, foi subitamente relegado a segundo plano na mente dos soldados. A atenção se voltou para os procedimentos finais, executados com uma precisão mecânica forjada por meses de treinamento repetitivo. A voz do sargento de salto, o Jumpmaster, superou o ruído, emitindo comandos curtos e procedimentais. Stand up. Hook up. Os homens se levantaram com dificuldade, o peso de quase 50 quilos de equipamento restringindo cada movimento. O som metálico e agudo das fivelas dos ganchos das linhas estáticas sendo presas ao cabo de aço que percorria o teto da aeronave ecoou em cada avião. Cada soldado verificava o equipamento do homem à sua frente, em uma cadeia de confiança mútua. A tensão era palpável, mas contida pela disciplina militar. Do lado de fora, a noite, que antes era apenas escura, tornou-se um ambiente de combate ativo. As defesas antiaéreas alemãs, alertadas pelo som da imensa frota aérea, começaram a responder. Explosões de artilharia pontuavam a escuridão em flashes alaranjados, e projéteis traçantes de 20 e 37 mm riscavam o céu em arcos luminosos. Para os pilotos, a tarefa era manter o curso, a altitude e a velocidade corretas, mas as manobras evasivas para evitar o fogo inimigo eram inevitáveis. Simultaneamente, do solo, potentes holofotes alemães foram acionados. Seus feixes de luz branca varriam as nuvens em padrões sistemáticos, caçando as silhuetas escuras dos aviões de transporte. Quando um C-47 era capturado pela luz, tornava-se um alvo prioritário para todas as baterias ao alcance. A luz verde piscou. O comando Gol foi a liberação final. Em uma sequência rápida e contínua, os paraquedistas saíram pela porta, um após o outro, mergulhando na corrente de ar violenta gerada pelas hélices e pela velocidade da aeronave. Nos primeiros segundos da queda, o soldado era dominado pelo caos. O choque da abertura do paraquedas era violento, um solavanco que freava a descida abruptamente. Imediatamente depois, um silêncio relativo se instalava, contrastando com o barulho infernal do interior do avião.
O rugido dos motores dava lugar ao som do vento assobiando pelas linhas do paraquedas e ao baque surdo e distante da artilharia antiaérea. Abaixo, o cenário era uma mistura confusa de escuridão e luz. Os feixes dos holofotes continuavam sua busca, e quando um deles passava por um grupo de paraquedistas, iluminava momentaneamente as cúpulas de seda dos paraquedas, revelando dezenas de homens suspensos e vulneráveis contra o céu noturno. A dispersão, que se tornaria uma característica definidora desta operação, começou neste exato momento. A combinação do mau tempo, do intenso fogo antiaéreo e das necessárias manobras evasivas dos pilotos fez com que muitas unidades fossem lançadas longe de suas zonas de salto designadas. Homens que deveriam pousar em campos secos caíram em pântanos inundados. Unidades que deveriam se agrupar em minutos se viram espalhadas por quilômetros de território hostil. Para cada paraquedista descendo, a visão não era de um campo de batalha organizado, mas de um território desconhecido e perigoso, se aproximando rapidamente. O som da invasão não era mais o dos motores, mas o estalo de seu próprio equipamento e os distantes ruídos de uma guerra que eles próprios haviam acabado de iniciar. No total, 13.348 paraquedistas das 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas foram designados para saltar sobre a Normandia nas horas que antecederam o desembarque anfíbio. Este número, por si só, representa uma força de combate formidável, mas seu verdadeiro impacto não estava em sua concentração, e sim em sua dispersão deliberada e acidental. A operação foi concebida como uma invasão vertical, um conceito que subvertia fundamentalmente a natureza da guerra de posições. A doutrina militar tradicional se baseia em linhas de frente, retaguardas e flancos bem definidos. A invasão vertical eliminou essas distinções. Para o defensor alemão, o campo de batalha deixou de ser um espaço linear à sua frente e se transformou em uma ameaça onipresente, vinda de todas as direções, inclusive de cima. A operação envolveu mais de 800 aviões C-47 Skytron, que despejaram seus homens sobre uma área de aproximadamente 390 km² na península do Cotentin. O resultado foi a criação instantânea de milhares de pontos de conflito em um território que, momentos antes, era considerado uma zona segura de retaguarda. Para as unidades alemãs no solo, o efeito foi imediato e desorientador. O som distante de uma vasta armada aérea foi o primeiro indício, mas foi rapidamente seguido pela visão de centenas de paraquedas se abrindo contra o céu noturno. O inimigo não estava mais a quilômetros de distância, no Canal da Mancha. Ele estava literalmente pousando em seus pátios, em seus postos de comando e nas estradas que deveriam usar para se movimentar. Um posto de guarda em um cruzamento isolado, um centro de comunicações instalado em uma fazenda ou quartel-general de um batalhão subitamente se tornaram a linha de frente. Sentinelas e oficiais que esperavam um alerta vindo da costa se viram engajados em combate a curta distância com soldados de elite inimigos. A surpresa foi absoluta. A estrutura de comando e controle alemã, já fragmentada e burocrática, foi imediatamente sobrecarregada. Os relatórios que começaram a chegar aos postos de comando do 79ª e 91ª Divisões eram um mosaico de caos. Eram relatos de tiroteios em Saint-Méréglise, de explosões perto de pontes sobre o rio Merderet, de combates em torno dos aterros que levavam à praia Utah. As informações eram fragmentadas, contraditórias e vinham de dezenas de locais simultaneamente. Essa avalanche de incidentes tornou impossível para os comandantes alemães formarem uma imagem clara e coerente da situação. A ameaça parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o que impedia a formulação de um contra-ataque focado e decisivo. A questão fundamental que eles enfrentavam era insolúvel naquelas primeiras horas. Onde estava o esforço principal do inimigo? Era um ataque a uma ponte específica? Uma tentativa de tomar uma cidade? Ou simplesmente uma série de ataques de sabotagem? A resposta correta era todas as anteriores, e essa complexidade paralisou o processo de tomada de decisão. Em questão de minutos, a premissa fundamental da defesa alemã, a de conter o inimigo na praia e depois destruí-lo com reservas móveis, foi invalidada. As reservas não podiam se mover com segurança, pois as rotas que deveriam usar já eram zonas de combate. As defesas da praia estavam efetivamente isoladas de seu suporte logístico e de seus reforços. Os 348 pontos de surpresa não apenas iniciaram a batalha pela Normandia. Eles redefiniram o próprio campo de batalha, transformando a retaguarda alemã em uma frente de combate fragmentada e caótica, muito antes que o primeiro soldado da força de invasão principal tocasse a areia. A realidade do pouso, no entanto, foi brutalmente diferente do planejado. O plano, desenhado em mapas e mesas de estratégia na Inglaterra, colidiu com o caos imprevisível de um campo de batalha ativo. O intenso fogo antiaéreo alemão,
que enchia o céu noturno com explosões e projéteis traçantes, forçou muitos dos pilotos do C-47 a tomar ações evasivas. Aeronaves subiram, desceram e desviaram de seu curso, quebrando as formações rígidas e alterando a velocidade e a altitude ideais para o salto. Somado a isso, um denso banco de nuvens e névoa sobre a península do Cotentin obscureceu os pontos de referência no solo e as luzes que deveriam guiar os aviões para as zonas de salto corretas. O resultado foi uma dispersão em larga escala, muito além do que os piores cenários previam. Milhares de paraquedistas foram lançados a quilômetros de distância de seus objetivos, espalhados aleatoriamente por todo o interior da Normandia. Para o soldado individual, o inferno começou no momento em que seus pés tocaram o chão, ou antes. Muitos pousaram diretamente nas áreas deliberadamente inundadas pelos alemães. Carregados com mais de 40 quilos de armas, munição e equipamento, um pouso na água, mesmo que rasa, era frequentemente uma sentença de morte. O peso os puxava para baixo, enquanto o dossel do paraquedas, encharcado, se transformava em uma mortalha, impossibilitando que se libertassem. Outros caíram sobre o denso labirinto da paisagem de bocage, ficando presos nas copas das árvores ou nos espessos arbustos das sebes, suspensos e vulneráveis ao fogo de patrulhas inimigas. Um número significativo de homens da 82ª Divisão pousou diretamente no centro da cidade de Saint-Méréglise, em meio à guarnição alemã já em alerta devido a um incêndio em um prédio próximo. O que deveria ser um assalto coordenado se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência individual. Nos primeiros minutos após o pouso, a confusão era total. Soldados que haviam treinado por meses para lutar como parte de um pelotão ou companhia se viram completamente sozinhos na escuridão de um território hostil. A desorientação era profunda. Os mapas eram de pouca utilidade em um terreno onde cada campo e cada sebe pareciam idênticos, especialmente sob a cobertura da noite. O isolamento era tanto tático quanto psicológico. O plano de batalha parecia ter se desintegrado no ar. A missão imediata deixou de ser a captura de uma ponte ou um cruzamento e passou a ser algo muito mais fundamental: encontrar um soldado amigo. Para superar essa desorganização, os paraquedistas recorreram a ferramentas simples, mas engenhosas. Os homens da 101ª Divisão carregavam um pequeno dispositivo de metal, um cricket de brinquedo. Um único clique no dispositivo deveria ser respondido por 2 cliques. Na escuridão silenciosa, interrompida apenas por disparos esporádicos, o som metálico de clique-clique se tornou um farol de esperança, um sinal de que um aliado estava por perto. A 82ª Divisão usava um sistema de senhas e contrassenhas, como Flash e Thunder. Além disso, o som distinto do rifle americano M1 Garand, cujo clipe de munição ejetado produzia um ping metálico característico, também servia como um identificador auditivo de forças amigas. Lentamente, em meio ao caos, pequenos grupos começaram a se formar. Não eram as unidades coesas que haviam embarcado nos aviões horas antes. Eram agrupamentos improvisados, compostos por homens de diferentes pelotões, companhias e até mesmo divisões. Um tenente podia se ver no comando de uma dúzia de soldados que ele nunca havia visto antes. Sargentos reuniam qualquer um que encontrassem e os lideravam em direção ao som de combate mais próximo. A iniciativa individual, um pilar do treinamento das tropas aerotransportadas, prevaleceu sobre o colapso do plano original. Esses pequenos grupos, embora desorganizados e muitas vezes sem saber sua localização exata, começaram a operar. Eles não esperaram por ordens. Eles começaram a lutar com os recursos que tinham, onde quer que estivessem. A dispersão, que inicialmente parecia um desastre catastrófico, estava prestes a se transformar, paradoxalmente, em uma das maiores vantagens táticas dos aliados naquela noite. A dispersão em massa dos paraquedistas, que em qualquer análise militar convencional representaria o fracasso da operação, deu origem a um fenômeno tático inesperado e decisivo. Isso ocorreu porque a doutrina das tropas aerotransportadas era fundamentalmente diferente da infantaria regular. Cada soldado era treinado não apenas para seguir ordens, mas para operar com um alto grau de autonomia e iniciativa, especialmente em cenários onde a cadeia de comando fosse rompida. Diante do colapso do plano de salto original, foi exatamente essa doutrina que prevaleceu. Pequenos grupos, muitas vezes liderados por um sargento ou um tenente que reunia homens de diferentes unidades, deixaram de priorizar a busca por seus batalhões designados. Em vez disso, eles adotaram uma nova missão, mais imediata e pragmática: atacar o que estivesse ao seu alcance. A ordem tácita tornou-se lutar onde estavam, com o que tinham. Essas unidades improvisadas começaram a formar o que pode ser descrito como bolsões fantasmas de resistência e ataque. Um grupo de uma dúzia de homens,
pousando a quilômetros de seu objetivo, não tentava uma marcha perigosa através de território inimigo. Em vez disso, eles se entrincheiravam na paisagem de bocage, transformando as sebes densas em posições defensivas e de emboscada. A partir desses bolsões, eles conduziam uma guerra de guerrilha altamente eficaz. Os alvos eram de oportunidade: uma patrulha alemã em uma estrada secundária, um caminhão de suprimento solitário, um posto de comunicação isolado ou uma linha telefônica que pudesse ser cortada. As táticas eram simples e diretas: um ataque rápido e violento, seguido por uma retirada imediata para a escuridão e a cobertura do terreno. Eles atacavam e desapareciam, justificando o termo fantasma. Do ponto de vista do comando alemão, o resultado foi uma desorientação completa e paralisante. Um oficial de Estado-Maior no quartel-general da 79ª Divisão de Infantaria, ao tentar plotar os incidentes em um mapa, veria uma imagem de puro caos. Relatórios de tiroteio chegavam de dezenas de locais diferentes, muitos deles em áreas onde nenhuma presença inimiga era esperada. Não havia uma linha de frente clara, nem um eixo de avanço identificável. A ameaça parecia ser difusa, esporádica e onipresente. O mapa da península do Cotentin, que deveria mostrar uma retaguarda segura, rapidamente se tornou um aglomerado de pontos de conflito sem padrão lógico. Essa confusão foi amplificada pelo que ficou conhecido como o efeito multiplicador. Um único grupo de 10 paraquedistas, ao emboscar um veículo em uma estrada e cortar uma linha telefônica 2 quilômetros adiante, poderia gerar relatórios que sugeriam a presença de uma força muito maior, talvez do tamanho de um pelotão ou companhia, operando naquela área. Esses bolsões fantasmas efetivamente transformaram a retaguarda alemã em uma zona de guerra não linear, onde cada estrada, cada fazenda e cada trecho de floresta era um potencial campo de batalha. O plano original previa a captura de alvos estratégicos específicos, mas a dispersão acidental criou centenas de alvos táticos menores que, em conjunto, alcançaram um objetivo estratégico ainda maior: a paralisia do sistema nervoso do inimigo. A iniciativa individual dos soldados dispersos, em vez de ser um sintoma de fracasso, tornou-se a ferramenta que confundiu os mapas alemães e semeou uma incerteza que se espalharia por toda a cadeia de comando nas horas cruciais que se seguiram. O efeito cascata dessas ações, executadas por grupos dispersos e autônomos, foi muito além do dano físico imediato. A verdadeira arma dos bolsões fantasmas não era o rifle ou a granada, mas a confusão que eles injetavam diretamente no sistema nervoso do exército alemão. Esta foi uma forma sofisticada de guerra psicológica, travada não com propaganda, mas com a desinformação gerada pelo próprio combate. Para os comandantes alemães nos quartéis generais de batalhão e regimento, as primeiras horas da invasão se transformaram em um exercício de frustração e paralisia. Seus sistemas de comunicação, já vulneráveis, foram inundados por um dilúvio de relatórios urgentes, fragmentados e, acima de tudo, contraditórios. Um oficial de Estado-Maior receberia um alerta de fogo pesado perto de uma ponte, seguido minutos depois por um relatório de uma patrulha emboscada a 10 quilômetros de distância, e simultaneamente a notícia de que uma linha telefônica vital para o comando costeiro havia sido cortada em um terceiro local. A doutrina militar alemã, baseada na disciplina e na análise lógica, era incapaz de processar esse tipo de ameaça não linear. Eles foram treinados para identificar o esforço principal do inimigo, o chamado *Schwerpunkt asterisco, para então concentrar suas forças e lançar um contra-ataque decisivo. No entanto, as ações dos paraquedistas não apresentavam um padrão discernível. Não havia uma linha de frente clara, nem um eixo de avanço lógico. A ameaça parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Isso deu origem a um fenômeno que os analistas militares chamariam mais tarde de efeito multiplicador do alarme. Um único esquadrão de 10 paraquedistas, ao atacar múltiplos alvos de oportunidade em uma pequena área, poderia gerar relatos que sugeriam a presença de uma força inimiga muito maior, talvez do tamanho de uma companhia inteira. A guarnição de um posto de observação relataria estar sob ataque, uma patrulha enviada para investigar seria emboscada no caminho, e um posto de comando próximo, ao perder contato com ambos, assumiria o pior cenário. Assim, 10 homens criavam a impressão de 100. Consequentemente, o comando alemão começou a acreditar que a força de invasão aerotransportada era muito maior e mais difundida do que realmente era. Essa percepção errônea teve consequências táticas diretas e desastrosas. A primeira foi a hesitação. Relutantes em comprometer suas valiosas reservas, como as unidades de canhões de assalto ou os poucos blindados disponíveis na área, sem uma imagem clara da situação, os comandantes atrasaram a tomada de decisões cruciais. Enviar uma força de contra-ataque poderosa para um local poderia significar deixá-la vulnerável a um ataque maior em outro lugar.
A segunda consequência foi a fragmentação da resposta. Quando as reações finalmente ocorreram, elas foram reativas e fragmentadas. Em vez de um contra-ataque coordenado massivo, pequenas unidades foram despachadas em múltiplas direções para investigar os incidentes ou apagar os incêndios. Essas forças menores eram frequentemente insuficientes para lidar com os paraquedistas entrincheirados e se tornavam alvos fáceis para novas emboscadas, agravando ainda mais a confusão e as perdas. A guerra psicológica da confusão estava funcionando perfeitamente. A presença de múltiplos focos de combate levou a uma epidemia de alarmes falsos, sobrecarregando ainda mais os canais de comunicação e minando a confiança dos comandantes em seus próprios relatórios de campo. A retaguarda alemã não estava apenas sendo atacada, estava sendo desmantelada mentalmente, peça por peça, muito antes que a batalha principal começasse. Enquanto o comando alemão tentava decifrar um mapa que se tornava mais caótico a cada minuto, a batalha no solo assumia uma forma primitiva e visceral, ditada pela escuridão e pela iniciativa individual. A conquista da noite não estava sendo vencida com grandes manobras, mas através de uma série de ações rápidas, eficazes e, por vezes, engenhosas, executadas por pequenos grupos de paraquedistas que se encontravam e se organizavam em meio à confusão. Na escuridão da Normandia, o som tornou-se a principal ferramenta de navegação e identificação. O rifle semiautomático M1 Garand, a arma padrão do soldado americano, produzia uma cadência de tiro e um som distintos, facilmente distinguíveis das armas alemãs. O som agudo e rápido de uma metralhadora MG-42 era inconfundivelmente alemão. O disparo mais lento e deliberado de um fuzil de ferrolho Kar 98K também. Em contraste, o eco profundo e ressonante de um M1 Garand era um sinal de aliados próximos. Mais importante ainda era o som produzido ao final de seu pente de 8 munições, o ping metálico e característico do clipe sendo ejetado. Na quietude tensa entre os tiroteios, aquele som era um sinal inequívoco de presença amiga, um farol auditivo que permitia que soldados isolados se localizassem e se unissem. Com base nesses sinais auditivos, pequenos grupos, muitas vezes compostos por não mais do que uma dúzia de homens de unidades mistas, começaram a transitar da sobrevivência para a ofensiva. As sebes densas do bocage, que eram um obstáculo para grandes formações, tornaram-se o cenário ideal para emboscadas. Uma patrulha alemã, movendo-se cautelosamente por uma estrada estreita, era subitamente atingida por um fogo cruzado vindo de ambos os lados. O ataque era breve, violento e terminava tão rapidamente quanto começava, com os paraquedistas se dissolvendo de volta na cobertura da noite antes que uma resposta pudesse ser organizada. Alvos de maior valor, como quartéis generais de companhias ou batalhões instalados em fazendas ou pequenas vilas, foram atacados com audácia. Os paraquedistas usavam a surpresa para superar a desvantagem numérica, eliminando sentinelas e invadindo os postos de comando para capturar mapas, documentos e, crucialmente, destruir equipamentos de rádio, aprofundando ainda mais o isolamento das unidades alemãs. Talvez a tática mais engenhosa e de maior impacto estratégico, no entanto, tenha sido a manipulação sistemática da sinalização rodoviária. A rede de estradas da Normandia era um labirinto confuso até mesmo para os locais. Para as unidades de reforço alemãs, muitas das quais não eram da região, a navegação noturna dependia inteiramente das placas de sinalização. Os paraquedistas rapidamente perceberam essa vulnerabilidade. Em dezenas de cruzamentos críticos por toda a península do Cotentin, eles se dedicaram a uma forma sutil de sabotagem. Placas indicando caminho para Carentan ou Saint-Méréglise eram viradas para apontar na direção oposta, ou para uma estrada secundária que terminava em um pântano ou em um campo. Em outros casos, as placas de duas intersecções diferentes eram trocadas, enviando tráfego destinado ao norte para o oeste, e vice-versa. O resultado foi um atraso sistêmico e exasperante para a resposta alemã. Colunas de caminhões transportando infantaria ou unidades de artilharia autopropulsada, correndo para conter uma incursão relatada, se viam perdidas em estradas rurais, fazendo círculos ou sendo forçadas a parar e tentar se reorientar na escuridão, tornando-se alvos perfeitos para novas emboscadas. Essa tática simples, executada com nada mais do que uma chave de fenda ou força bruta, multiplicou o efeito do caos. Ela não apenas atrasou a chegada de reforços às áreas de combate mais importantes, mas também minou a confiança dos comandantes em sua própria capacidade de manobrar suas forças. A conquista da noite foi, portanto, uma campanha de 1000 pequenos cortes. Cada patrulha emboscada, cada linha telefônica cortada e cada placa de estrada trocada contribuíram para um colapso funcional da retaguarda alemã. O terreno não pertencia mais a eles. Agora era um labirinto hostil, onde o som de um rifle americano significava perigo iminente e as próprias estradas mentiam.
Apesar da aparente desorganização e da dispersão em massa, que inicialmente sugeriam um fracasso tático, a operação aerotransportada alcançou um sucesso notável em suas primeiras e mais críticas horas. O caos, embora real, não impediu que grupos determinados de paraquedistas, agindo com iniciativa e resiliência, conquistassem dezenas de objetivos vitais em toda a península do Cotentin. O resultado não foi a execução perfeita do plano original, mas a concretização de seus objetivos estratégicos fundamentais, graças à capacidade de adaptação dos homens no terreno. As dezenas de objetivos críticos, que nos mapas de planejamento eram pontos bem definidos, foram tomados através de uma série de combates isolados e ferozes. Para a 101ª Divisão Aerotransportada, a missão prioritária era garantir as saídas ocidentais das 4 estradas elevadas que cruzavam os pântanos atrás da praia Utah. Sem o controle dessas passagens, a 4ª Divisão de Infantaria Americana, que desembarcaria ao amanhecer, ficaria encurralada em uma estreita faixa de areia. Apesar de seus regimentos terem sido espalhados por uma vasta área, pequenos grupos se uniram na escuridão e se moveram em direção aos seus alvos. Unidades improvisadas, muitas vezes com menos da metade de sua força original, atacaram e asseguraram as saídas dos aterros. Ao amanhecer, as principais rotas de avanço para o interior estavam sob controle americano, garantindo que a cabeça de praia de Utah pudesse ser expandida. Simultaneamente, outras unidades da 101ª destruíram pontes ferroviárias e rodoviárias sobre o rio Dove e capturaram a eclusa de La Barquette, impedindo que os alemães inundassem ainda mais o terreno e isolassem as forças americanas. Enquanto isso, a 82ª Divisão Aerotransportada alcançava o que se tornaria uma de suas conquistas mais célebres. A cidade de Saint-Mère-Église, situada diretamente sobre a Rota Nacional 13, a principal artéria que ligava Cherbourg ao sul da Normandia, era um objetivo crucial. Após um pouso caótico que espalhou paraquedistas por toda a cidade e seus arredores, o tenente-coronel Edward Krause, do 55º Regimento de Infantaria Paraquedista, conseguiu reunir uma força mista de aproximadamente 200 homens. Em um ataque rápido e coordenado antes do amanhecer, eles superaram a guarnição alemã. Por volta das 4h30 da manhã, a bandeira americana foi hasteada no centro da cidade. Esta foi a primeira cidade na França a ser libertada pela invasão. A conquista de Saint-Mère-Église efetivamente cortou a principal rota de reforços alemães vinda do norte, criando um bloqueio vital no campo de batalha. Outros elementos da 82ª Divisão travaram batalhas igualmente importantes pelo controle das pontes sobre o rio Merderet, em locais estratégicos como La Fière e Chefe du Ponte. A posse dessas pontes era essencial para impedir que as forças alemãs, incluindo unidades blindadas posicionadas a oeste, lançassem um contra-ataque contra o flanco das tropas que avançavam da praia Utah. Embora a luta por essas passagens tenha se tornado uma das mais sangrentas de toda a campanha da Normandia, os paraquedistas conseguiram estabelecer uma posição defensiva, negando seu uso ao inimigo nas horas iniciais. Em conjunto, essas ações negaram os principais eixos viários aos contra-ataques alemães. As divisões Panzer, que deveriam se mover rapidamente para a costa, encontraram suas rotas bloqueadas por uma rede de posições defensivas americanas. O sucesso alcançado nas primeiras horas, apesar da dispersão, foi a prova de que a iniciativa e a determinação dos soldados individuais podiam superar o colapso de um plano centralizado, garantindo que a invasão anfíbia que se seguiria tivesse uma base sólida sobre a qual se construir. A consequência estratégica direta das ações dos paraquedistas foi a redefinição fundamental do campo de batalha. A operação aerotransportada não foi apenas uma série de ataques táticos bem-sucedidos, ela foi a manobra que garantiu os 2 recursos mais preciosos para qualquer força de invasão anfíbia: tempo e profundidade. Sem eles, o sucesso dos desembarques nas praias, especialmente na praia Utah, seria logisticamente insustentável e militarmente catastrófico. O tempo foi o primeiro ganho crítico. A doutrina defensiva alemã dependia de um contra-ataque rápido e maciço contra qualquer cabeça de praia estabelecida. As divisões de reserva, incluindo unidades blindadas, deveriam se mover rapidamente das suas posições no interior para esmagar as forças invasoras antes que pudessem se consolidar. As ações dos paraquedistas paralisaram essa capacidade de resposta. Ao capturar pontes, bloquear cruzamentos e criar múltiplos focos de combate em toda a retaguarda, eles efetivamente retardaram o movimento das reservas alemãs por horas cruciais. Cada coluna de reforços que se perdia devido à sinalização trocada, cada batalhão que era forçado a parar para lidar com uma emboscada, e cada comandante que hesitava por não ter uma imagem clara da situação, estava, na prática, concedendo minutos e horas vitais às tropas que desembarcavam. Esse tempo comprado permitiu que as forças anfíbias descarregassem não apenas a primeira leva de infantaria,
mas também artilharia, veículos e suprimentos essenciais para sustentar a luta. O segundo ganho, a profundidade, foi igualmente vital. Uma cabeça de praia é mais vulnerável quando é uma faixa estreita de território, facilmente alcançada pela artilharia inimiga e suscetível a ser cortada por um único contra-ataque concentrado. A missão dos paraquedistas era empurrar a linha de frente para o interior antes mesmo que ela existisse na costa. Ao estabelecerem um perímetro defensivo a vários quilômetros da praia, eles criaram uma zona de amortecimento. Isso significava que as praias em si, os pontos de desembarque onde homens e material estavam mais expostos, ficavam fora do alcance da maior parte da artilharia de campo alemã. Além disso, qualquer contra-ataque alemão teria que primeiro lutar para romper as posições dos paraquedistas antes de poder ameaçar as praias. Para as tropas desembarcando em Utah, essa profundidade era literal e imediata. As posições da 101ª Divisão nas saídas dos aterros garantiram um corredor seguro para o avanço, transformando o que poderia ter sido um beco sem saída em uma porta de entrada para a França. É neste contexto que a metáfora da muralha do Atlântico sendo roída por dentro se torna uma descrição factual da situação estratégica. A muralha não era apenas uma linha de casamatas de concreto na costa. Era um sistema de defesa integrado, que dependia da conexão funcional entre suas fortificações frontais e suas reservas na retaguarda. Os paraquedistas não atacaram a fachada de concreto da muralha. Em vez disso, eles atacaram seu sistema nervoso e circulatório. Eles cortaram as linhas de comunicação, impedindo que os postos de comando se comunicassem eficazmente, e bloquearam as artérias, as estradas que levariam os reforços para a frente de combate. Quando as forças aliadas lançaram seu assalto frontal contra a costa, a estrutura de suporte por trás da muralha já estava comprometida, desorganizada e em estado de paralisia funcional. A defesa alemã na península do Cotentin foi forçada a lutar como uma série de guarnições isoladas, em vez de um sistema coeso. O tempo e a profundidade conquistados pelos paraquedistas não foram apenas uma vantagem tática. Foram a fundação sobre a qual todo o sucesso da Operação Overlord naquele setor foi construído. Com a chegada da primeira luz do dia 6 de junho, a névoa da madrugada começou a se dissipar sobre a Normandia, revelando um cenário que, para o comando alemão, era taticamente incompreensível. A noite inteira havia sido uma cacofonia de relatórios fragmentados e alarmes contraditórios, mas a esperança era que o amanhecer trouxesse clareza e permitisse a organização de uma resposta coerente. O que a luz do sol revelou, no entanto, foi a magnitude de sua paralisia. Nos quartéis generais do 7º Exército Alemão, mais localmente, nos postos de comando da 91ª Divisão de Infantaria Aérea e da 79ª Divisão de Infantaria Estática, os oficiais tentaram desesperadamente executar os procedimentos padrão para um contra-ataque. A primeira etapa era estabelecer uma imagem operacional clara, contatando as unidades subordinadas para obter relatórios de situação. Foi neste ponto que a chocante realidade começou a se impor. As ordens simplesmente não chegavam aos seus destinos. Linhas telefônicas, a principal forma de comunicação segura, estavam mudas. Cabos cortados em centenas de pontos por toda a península haviam efetivamente decapitado a cadeia de comando. Tentativas de contato via rádio, o método secundário, resultavam em estática ou, em alguns casos, em respostas em inglês, confirmando que os postos de retransmissão ou os quartéis generais de batalhão haviam sido capturados. Unidades que deveriam estar guarnecendo cruzamentos vitais ou pontes simplesmente não respondiam. A tentativa de obter inteligência visual também falhou. Postos de observação posicionados em terrenos elevados, como igrejas ou colinas, que deveriam fornecer informações sobre qualquer movimento inimigo, estavam silenciosos ou, pior, relatava-se que estavam sob ataque. O comando alemão estava efetivamente cego e surdo em seu próprio território. A segunda etapa, a mobilização das reservas, provou-se igualmente impossível. Ordens foram emitidas para que unidades de reserva locais, como o 1058º Regimento de Granadeiros, se movessem para conter a incursão em Saint-Mer-Église. Contudo, os comandantes no terreno reportavam que a principal artéria rodoviária, a Rota Nacional 13, estava sob o controle de paraquedistas americanos firmemente entrincheirados. Outras unidades, tentando usar rotas secundárias, se viram perdidas em um labirinto de estradas rurais, com a sinalização trocada, levando-as a becos sem saída ou diretamente para emboscadas. Uma coluna de artilharia que tentava se mover para o leste para bombardear as praias foi interceptada e neutralizada por um grupo misto de paraquedistas que controlava uma ponte sobre o rio Merderet. A capacidade de manobrar forças, o pilar da doutrina militar alemã, havia sido completamente negada. Foi neste momento,
Com o som distante do bombardeio naval na costa se intensificando e os primeiros relatórios sobre desembarques em massa na praia Utah começando a chegar, que a dimensão completa da estratégia aliada se tornou clara. Os ataques caóticos e dispersos da noite não foram uma operação de sabotagem ou um mero assalto de comandos. Eles foram a fase preparatória e indispensável de toda a invasão. Cada ação dos paraquedistas foi precisamente calculada para garantir que, quando o assalto principal começasse, a resposta alemã fosse lenta, fragmentada e ineficaz. Quando os oficiais alemães finalmente tentaram organizar uma defesa coesa, descobriram que não tinham mais uma retaguarda a partir da qual operar. Suas linhas de comunicação, suas rotas de reforço e seus postos de observação já estavam sob controle americano. O terreno que eles consideravam seguro, a área de onde deveriam lançar o contra-ataque decisivo, já não era seu. A retaguarda agora falava inglês. Ao final daquelas horas de escuridão, a operação aerotransportada americana na Normandia apresentava um balanço paradoxal. Do ponto de vista do planejamento meticuloso, a execução do salto foi um fracasso logístico. A combinação de mau tempo, fogo antiaéreo e erros de navegação resultou em uma dispersão em massa, com milhares de soldados pousando a quilômetros de suas zonas designadas, muitos deles isolados e desorientados. No entanto, do ponto de vista estratégico, o resultado foi um sucesso inequívoco e decisivo. A eficácia da operação não residiu na precisão de sua execução, mas na resiliência e na iniciativa de seus combatentes. A aparente falha, a dispersão, transformou-se na maior arma dos paraquedistas. O caos que eles semearam não foi um subproduto indesejado da missão, mas sim seu resultado mais impactante. A doutrina das tropas aerotransportadas, que priorizava a autonomia e a agressividade individual, provou seu valor inestimável. Cada pequeno grupo de soldados, independentemente de sua localização ou da ausência de ordens diretas, tornou-se uma unidade de combate eficaz. Eles não esperaram para serem encontrados, eles lutaram onde estavam. Essa rede de ataques descoordenados e imprevisíveis sobrecarregou e paralisou a estrutura de comando e controle alemã. A audácia de atacar postos de comando, a simplicidade de trocar placas de sinalização e a letalidade das emboscadas nas estradas secundárias tiveram um efeito cumulativo devastador. O comando do 7º Exército Alemão foi incapaz de formar uma imagem coerente do campo de batalha, o que levou à hesitação, à fragmentação da resposta e, por fim, à inação nos momentos mais críticos. A força de invasão foi percebida como muito maior e mais difundida do que realmente era, um exército fantasma que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os objetivos estratégicos fundamentais da missão foram alcançados. A captura de Saint-Mère-Église cortou a principal artéria de reforços alemães do norte. O controle das saídas dos aterros atrás da praia Utah garantiu que a 4ª Divisão de Infantaria não ficasse encurralada na costa. O bloqueio das pontes sobre os rios Merderet e Dove impediu que as reservas alemãs, incluindo unidades blindadas, lançassem um contra-ataque coordenado contra o flanco da invasão. Em suma, os paraquedistas compraram tempo e criaram profundidade. Eles foram o pilar sobre o qual o sucesso da Operação Overlord no setor americano foi construído. Sem a sua intervenção na retaguarda, a história do desembarque na praia Utah poderia ter sido tragicamente diferente. A muralha do Atlântico, concebida para repelir um ataque frontal vindo do mar, foi efetivamente neutralizada por dentro antes que o assalto principal tivesse força total. A batalha pela Normandia foi vencida não apenas na areia e na água, mas também nos campos, pântanos e vilarejos do interior, durante uma noite de combate confuso e desesperado. A resiliência de 13.000 homens, espalhados pela escuridão, redefiniu as condições da maior operação militar da história. Quando o inimigo acordou, a retaguarda já falava inglês, e o dia D tinha dono.